Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar pra vocês a minha história com o véu, a história do meu hijab. Então vamos começar. Eu já nasci numa família muçulmana e eu sempre estudei numa escola islâmica, desde a primeira série até o terceiro colegial. Eu estudei numa escola islâmica, então desde cedo eu tinha aulas de religião e eu fui estudando sobre a religião, né, ao longo da minha fase na escola. E eu sempre tive na minha cabeça a ideia de que um dia eu ia usar o véu, sabe? Eu só não sabia quando, mas eu sempre tive essa vontade. E quando eu tinha uns 16 anos, eu falei para as pessoas que não, que eu quero usar o véu, e que eu quero, enfim. E ninguém na minha família usa o véu aqui no Brasil, né? No Líbano tem algumas pessoas que usam, mas aqui no Brasil ninguém na minha família usa o véu. Então meus pais não ficaram meio receosos, eles temiam que eu fosse sofrer preconceito, ou que eu era muito nova para tomar essa decisão, enfim. E eles acabaram me convencendo a não colocar o lenço naquela fase. Eu tinha uns 16 anos, eu já estava noiva, então se eu colocasse naquela época eu me casaria de véu e tudo mais. Então eu acabei escutando eles e relevando e adiei um pouco, né, essa decisão de usar o véu. Mas eu sempre tinha na minha cabeça que um dia eu ia colocar, sabe? Eu sempre tive essa vontade. Porque é um ponto importante na religião islâmica, né? O objetivo do véu é preservar a beleza da mulher. Então eu sempre tinha na minha cabeça que eu ia colocar o véu. E em 2014, em maio, dia 3 de maio, vai fazer 2 anos que eu tô usando o véu. Então, em 2014 teve um acampamento islâmico só pra meninas. E eu fui nesse acampamento, eu já era casada. E eu falei, caía num feriado, assim, eu falei, eu vou, porque eu acho que vai ser legal, né? É como se fosse um retiro, algumas igrejas fazem coisas parecidas, assim, né? Tipo um retiro, onde as pessoas viajam pra algum lugar, ficam num hotel e durante os dias sempre tem aulas de religião ou atividades, assim, religiosas, né? Então, eu fui pra esse acampamento, eu era das mais velhas das meninas, tinha bastante criança e tinha várias aulas de religião com uma professora muito querida que ela sempre passava mensagens pra gente, mensagens sobre a religião e tal, e conselhos. E nesse acampamento, não sei, eu me senti tão tocada, sabe? Sempre que tinha uma aula ou sempre que a professora começava a falar alguma coisa, parecia que aquela mensagem era pra mim, sabe? Quando te toca aquilo, você fala, nossa, parece que ela tá falando tudo sobre mim. Parece que aquilo, como se eu sentisse que Deus estava se comunicando comigo, sabe? Que aquela era a hora de eu tomar essa decisão. Então, foi um momento que eu fiquei muito assim, mexida, sabe? Muito tocada, com todas as aulas, e era uma vontade que eu já tinha, sabe? Só que eu ficava pensando muito assim, como que as pessoas iriam reagir ao meu véu, como que seria, sabe? Tipo, do dia pra noite eu colocando o véu, como que as pessoas iriam me tratar, se minha vida ia mudar, se eu ia sofrer preconceito. Eu tinha esses medos, né? Mas eu falei, olha, é a minha vontade. Eu tenho que pensar em agradar a mim e agradar a Deus e não ficar pensando se eu vou estar agradando ou não as outras pessoas, sabe? Então eu falei, a gente tem que viver pra gente, a gente não pode ficar vivendo pensando em agradar os outros, pensando em o que os outros vão pensar, porque cada um tem a sua vida pra tomar suas decisões, né? Então eu pensei assim, falei, não, se é isso que eu quero, eu tenho que fazer. Porque eu não posso ficar pensando só em agradar os outros, ou o que os outros vão pensar, como que os outros vão reagir a isso. Então, eu falei, eu vou tomar essa decisão, é o que eu quero. E, nossa, no dia foi muito emocionante. Eu chorei muito. Todo mundo que vinha me abraçar chorava também. Porque, não sei, foi um momento assim que eu tava... Uma conexão, assim, com Deus tava muito forte. E várias meninas me presentearam com lenços, até a minha família
minha mãe, minha sogra, minhas cunhadas, todo mundo que tinha lenço em casa, assim, acabou me dando de presente, porque achou que seria mais útil me dar, né? Mas, assim, foi um momento muito legal, assim, que eu nunca vou esquecer. E nesse acampamento, no mesmo dia, fizeram até uma festinha surpresa pra mim, depois que eu falei que eu tinha tomado a decisão de usar o véu. Trouxeram um bolo escrito meu nome, sabe? Foi muito especial mesmo, foi muito legal. E eu fiz amizades também nesse acampamento, assim, que eu carrego até hoje, mesmo eu vendo pouco as meninas, assim, é uma amizade muito legal, sabe? Então eu não me arrependo em nenhum momento de ter usado o véu, de usar o véu, foi uma escolha totalmente minha. Às vezes, no começo as pessoas falavam pra mim, nossa, por que seu marido fez isso com você? Nossa, mas ele tá te obrigando? Não, gente, foi uma escolha totalmente minha. Tipo, eu liguei pro meu marido pra contar pra ele que eu tinha colocado o véu e tal. E meus pais também não queriam que eu usasse o véu, contei pra eles, mas depois eles aceitaram, disseram, se é isso que vai te fazer feliz, então a gente apoia a sua decisão. E deu tudo certo, assim, eu fiquei muito feliz. Meu marido ficou muito feliz pela minha escolha, ele nunca me pediu pra usar o véu, ele nunca me obrigou a nada, mas ele ficou feliz com a minha escolha. E eu também queria falar sobre o preconceito que existe, né? Assim, eu nunca sofri nenhum ataque, nenhuma agressão, nem nada disso por preconceito, a não ser na internet. Na internet, assim, eu já sofri um pouco, porque acho que na internet as pessoas pensam que são donas da verdade e que nada vai acontecer, então na internet já teve alguns episódios aí, sim, mas eu vejo que acontece de muitas mulheres muçulmanas que usam o véu, acontece sim muitos casos de preconceito, de agressão e casos de até discriminação no trabalho, onde a mulher se vê obrigada a tirar o véu para poder trabalhar, porque acontece isso sim. Eu acho que a gente tem que se impor, sabe? Porque isso tá previsto na lei. Você não pode ser discriminado pela sua escolha religiosa. Você não pode ser discriminado porque você tá usando um véu, sabe? Então, eu queria deixar um recado também para as muçulmanas que estão sentindo essa dificuldade. Gente, não desista, sabe? Seja firme na sua decisão e tente mostrar para todo mundo que uma muçulmana pode sim, porque uma muçulmana ser youtuber, uma muçulmana ser blogueira, arquiteta, professora, policial, o que for, sabe? O Islã não nos impede de seguir o que a gente quer, de ter a profissão que a gente quer. Então acho que a gente tem que mostrar para as pessoas isso, sabe? E não desistir fácil, porque eu acho que só assim a gente vai criar uma comunidade com mais respeito, mais tolerância, porque as pessoas vão perceber e falar, nossa, ela é muçulmana, mas ela tem uma profissão, que legal, né? Então as pessoas vão encarar isso com menos estranheza, eu acho. Eu sei que é difícil, que muitas mulheres passam por essa dificuldade no trabalho, eu já vi meninas que precisam tirar o véu durante o período de trabalho e na hora que termina o trabalho delas, elas voltam a colocar o véu. Então isso não pode mais acontecer, a gente tem que lutar pelos nossos direitos e mostrar que a gente pode sim ser muçulmana e pode ser o que a gente quiser, sabe? O Islã não nos impede de estudar, não nos impede de trabalhar, de ter nossos afazeres. Então era esse o recado que eu queria deixar. E essa é a história do meu véu. Não sei se eu contei tudo, se eu pulei alguma coisa, mas muita gente me pergunta, então eu queria contar pra vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E obrigada, eu queria agradecer porque nós chegamos a 1000 inscritos, né? E muito obrigada a todos vocês. Eu tava pensando em algum desafio, alguma coisa assim, tipo, pra gente criar algum desafio quando eu chegar a 2000 inscritos, pra eu pagar um mico, alguma coisa assim. Então, se vocês tiverem alguma ideia aí de alguma coisa, deixem nos comentários pra mim. E me deixem sugestões de vídeos também, porque se você está chegando no canal agora, eu tô fazendo Veda agora no mês de abril, então tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.